Hoje eu vou chegar o mais longe que eu já cheguei nesse canal e eu vou fazer uma defesa da Umbridge. Yes! All witches! Calma, é mentira, né, gente? Não dá pra defender a Umbridge, o que talvez seja a única, absoluta unanimidade do fandom de Harry Potter. Porque eu simplesmente não conheço nenhuma pessoa que goste dela. E é claro que eu não defendo nenhuma ação dela de forma alguma. Mas eu acredito sim que ela é uma personagem muito interessante e que ela é muito pouco explorada no fandom. Então eu queria conversar um pouquinho sobre ela. A Umbridge, por incrível que pareça, apesar de todo aquele discurso de puro sangue e de nobreza de família, etc., ela na verdade não é puro sangue. Ela é filha de um bruxo com uma trouxa. E além de tudo, ela tinha um irmão que era um nascido bruxo, que eu prefiro falar nascido bruxo do que usar aquela palavra que eles usam no livro, que é terrível, que é aborto. Mas que é uma pessoa que nasceu numa família bruxa, com sangue bruxo, mas que não desenvolveu magia, assim como o Filch era também. O casamento dos pais dela não era um casamento feliz, e ela nunca gostou muito nem do pai nem da mãe. Ela não gostava da mãe dela porque a mãe dela era trouxa, e ela não gostava do pai dela porque o pai dela tinha muito pouca ambição na visão dela. O pai dela trabalhou a vida inteira como um funcionário de limpeza do Ministério da Magia. Então ela sentia que estando lá dentro, talvez ele pudesse pelo menos ter subido um pouquinho na carreira, e ele não fez isso, então isso incomodava muito ela. E tanto ela quanto o pai sentiam que a mãe era meio culpada por ser trouxa pelo outro filho ter nascido sem magia. E dessa forma, quando ela tinha por volta de 15 anos, a família dela se separou. Ela foi morar com o pai e a mãe foi embora com o irmão dela e ela nunca mais viu nenhum dos dois. E aí, a partir desse momento, quando ela tem então esse afastamento da parte trouxa da família dela, ela usou essa oportunidade para começar a fingir que ela era puro sangue, começar a fingir uma ascendência pura e nobre para ela. Uma coisa que não dá para negar é que a Umbridge era uma bruxa muito competente. Ela era muito organizada, muito determinada, e ela era uma bruxa muito capaz, magicamente falando. De modo que, assim que ela se formou em Hogwarts, ela entrou pro ministério. E aí, falando em Hogwarts, infelizmente tenho que dizer que ela é da minha casa, mas... foda, né? E desde que ela entrou no ministério, ela já carregava muito preconceito. E ela já tinha aí uns traços desse sadismo que ela vai mostrar lá na frente quando ela tortura alunos. Mas, como ela era muito inteligente, ela sabia muito bem lidar com os superiores dela, de forma que ela teve numa escalada constante dentro do ministério, começando como estagiária quando ela entrou no ministério e escalando para postos cada vez mais altos. Mas é curioso notar também que o Pottermore faz questão de colocar na biografia dela que boa parte dessa escalada profissional dela vem sim da competência dela, mas boa parte também vem da determinação dela em roubar créditos por coisas que outras pessoas fizeram e também pela bajulação que ela fazia com os superiores dela. E aí, juntando essas três coisas, né, ela sabia puxar saco, ela sabia roubar crédito pelo que os outros fizeram e ela sabia sim fazer muita coisa, ela era muito competente. Juntando essas três coisas, ela chegou antes dos 30 a chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, que é um dos postos mais altos, talvez antes do ministro ele seja o posto mais alto do ministério, porque seria como se fosse um judiciário. E aí, nesse momento, ela já tinha convencido o pai dela a se aposentar e ela dava um dinheiro para ele ali mensalmente, para ele se manter, né, e não precisar trabalhar. E era uma forma também dela garantir que as pessoas não vissem ele e não associassem a chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia com um funcionário da limpeza. E aí, sempre que alguém perguntava se ela era parente do Umbridge, que costumava limpar o chão do ministério, ela ria, desconversava e dizia que o falecido pai dela era um distinto membro da Wizengamot, que é aquela corte bruxa. E era muito comum que coisas ruins acontecessem com essas pessoas que tentavam puxar o passado que ela queria apagar. E aí, como aconteciam coisas assim, e como as pessoas não queriam criar problemas com ela, já que ela estava cada vez em postos mais altos, as pessoas passaram a simplesmente acreditar ou fingir que acreditavam quando ela falava que ela era de uma família puro sangue, que ela era de uma família nobre. Agora, uma coisa que não dá pra negar é que a Umbridge é muito inteligente e ela soube muito bem se aproveitar de certas situações. E talvez a jogada mais inteligente dela tenha sido quando ela percebeu que o Fudge estava muito paranoico com o Dumbledore. E ela soube muito bem pegar essa paranoia que ele estava e manipular e alimentar essa paranoia, alimentar os medos dele, se apresentando como a única pessoa em que ele podia confiar. E aí assim ela foi ganhando cada vez mais poder.
embora ela já carregasse muitos preconceitos com ela desde muito cedo, no ministério não era exatamente o lugar onde ela podia extravasar isso, porque por mais que existissem sim vários bruxos com muitos preconceitos dentro do ministério, você tá num lugar que meio que pega mal, né? Você ficar falando contra nascidos trouxas e tal, então é melhor você ficar quietinho. E aí a posição que ela conseguiu em Hogwarts foi a maior oportunidade que ela teve de libertar esses preconceitos. E acho que no caso dela, acho que a gente pode até usar a palavra crueldade, sim, porque basicamente era isso que ela fazia, né? Ela era uma pessoa cruel com os alunos. A Umbridge não teve uma boa experiência na escola quando ela era aluna. Ela sempre foi meio ignorada, ela era da Sonserina, mas ela não tinha uma família importante. Ela sempre gostou muito dessa coisa de autoridade, de ser responsável pelas coisas, e ainda assim ela nunca foi nomeada nem monitora-chefe, então ela não tinha memórias muito agradáveis, ela não tinha uma relação positiva com as memórias dela de Hogwarts, de modo que ela aguardou pacientemente a oportunidade de poder voltar para a escola e exercer poder sobre aquelas pessoas que não haviam sido muito justas com ela. Um traço muito interessante da história da Umbridge é que talvez por ter crescido numa família que era mestiça, talvez por ter um irmão que era de uma família mágica, mas que não tinha magia, ela sempre teve uma fobia muito grande de coisas que eram fora do padrão. E principalmente de tudo que não é totalmente humano. E por isso ela tem esse horror tão grande ao Hagrid, aos centauros, e por isso que ela tem esse medo de tudo que parece selvagem e desconhecido. Ela é extremamente controladora, ela gosta muito de humilhar e subjugar as pessoas, especialmente quem não quer concordar com ela de jeito nenhum. E aí a gente vê muito bem o que acontece quando o Harry decide confrontar ela, né? As coisas não terminam muito bem. Agora, talvez o ápice do poder da Umbridge tenha sido quando o ministério foi assumido pelo Pius Thicknesse, que era aquele fantoche do Voldemort. Ele era um funcionário do ministério que foi colocado sob a maldição Impérios e ele estava sendo controlado pelo Voldemort. E é curioso que, embora ela nunca tenha apoiado o Voldemort, a não ser no universo alternativo de Cursed Child, né? Ela sempre foi uma opositora do Voldemort, porque ela estava do lado do Ministério, ela estava do lado do Fudge, mas ainda assim foi durante o reinado do Voldemort que ela atingiu o ápice do poder dela. Justamente porque, embora ela não estivesse do lado dele, ela tinha visões muito parecidas com a dele. E os comensais que estavam ali, né, controlando o Ministério e infiltrados, eles enxergaram nela uma possibilidade de uma aliada, embora não uma aliada formal, pois ela não sabia que estava trabalhando para o Voldemort, mas era uma aliada de ideais, né? Eles tinham uma linha de pensamento muito parecida, então vamos nos unir e vamos criar um ministério da forma que nós queremos criar. Então ela foi ganhando cada vez mais poder durante esse regime, né? E foi então que ela passou a chefiar aquela comissão que prendia os nascidos trouxas, sob a alegação de que não existia magia fora das famílias bruxas e que todas as pessoas que alegavam que eram nascidos em famílias trouxas e que tinham uma varinha e que poderiam produzir magia, eles estavam, na verdade, cometendo um crime. Eles haviam roubado uma varinha de alguém e esse era o argumento deles para prender essas pessoas, que não faz o menor sentido. Mas aí, com a queda do Voldemort, né, em 98, ela foi julgada pelos crimes dela, ela foi reconhecida como uma pessoa que tinha colaborado com o regime do Voldemort e que tinha cometido crimes, e ela foi julgada por esses crimes, e não foi coisa simples, não. Ela foi condenada por tortura, por prisão indevida e pela morte de diversas pessoas, porque muitos dos nascidos trouxas que ela prendeu não sobreviveram até que as coisas fossem resolvidas, né? Muitos sobreviveram, mas alguns não, então ela acabou sendo condenada pela morte, pelo assassinato dessas pessoas também. Agora, como eu disse lá no início do vídeo, talvez a Umbridge seja a única unanimidade do fandom. Eu acho que eu consigo pensar em pessoas defendendo ou criticando qualquer um dos personagens que vocês indiquem. Inclusive, eu comentei isso no Twitter, e aí a Anne falou assim, e nem a Molly é uma unanimidade? E eu falei, não, cara, tipo, você olha, você consegue achar problemas na Molly, mas é difícil achar coisas boas na Umbridge, né? É difícil você olhar pra ela e falar, cara, tem isso, tem uma coisinha aqui, ó, ela era muito boa nisso e tal. Você pode reconhecer qualidades de habilidades, mas qualidades morais, digamos assim, qualidades na personalidade é complicado, né? É bem difícil de achar. E talvez a Umbridge seja tão odiada assim, ela seja tão unanimidade no fandom, porque ela é muito familiar. Ela é uma ameaça muito familiar.
Porque todo mundo já teve um professor que era um professor escroto, que era um professor com quem você não podia dialogar, que era injusto ou que tratava os alunos como crianças. E acho que é por isso que quando a gente tem contato com a Umbridge, a gente tem uma reação tão emocional, né? Porque existe muita identificação ali. Você olha e fala, caramba, já vivi como uma pessoa assim, já passei por uma experiência de ter uma pessoa assim na minha vida. E ainda assim é curioso, porque embora ela tenha cometido muitas ações questionáveis, condenáveis e tenha cometido sim alguns crimes, como os que eu citei, ela ainda assim não chega nem perto da dimensão do que o Voldemort ou a Bellatrix fizeram, por exemplo. E ainda assim, esses dois personagens ainda recebem alguma compreensão, algum entendimento por parte dos fãs, e ela não. Por isso eu acho que até mais do que relacionar com experiências passadas que a gente teve, com professores especificamente, ela é basicamente uma representação de um mal comum, né? Porque o Voldemort, ele é um vilão muito bom, muito bem construído, mas ele é um vilão muito vilanesco, enquanto a Umbridge, ela é muito a ameaça que tá aqui todo dia, né? É aquela pessoa desagradável que você encontra todo dia, é aquela pessoa que você encontra no trabalho ou na faculdade ou na esquina, numa loja, enquanto você está fazendo uma compra, e que é carregada de visões reacionárias e preconceituosas e que às vezes estão inclusive em posições de poder, e às vezes então a gente tem até que se calar, a gente não pode nem combater, a gente não pode nem ser combativo o suficiente ou o quanto a gente gostaria, porque aquilo pode prejudicar a gente ou prejudicar outras pessoas, então a gente acaba até às vezes se travando. A Umbridge também é uma representação interessantíssima de como as aparências podem enganar e de como muitas vezes a gente pode se surpreender e enxergar que pessoas que aparentemente estão ligadas a coisas doces, puras, sentimentais, podem carregar dentro de si algumas das visões mais preconceituosas e cheias de ódio que a gente vai encontrar pela vida. Muitas vezes esses discursos tão problemáticos e tão cheios de raiva vêm justamente das pessoas que a gente menos espera. Eu acho curioso que ao longo dos livros, todas as figuras que em algum momento foram retratadas como vilãs, ou pelo menos como vilanescas, passam por arcos de redenção, ou pelo menos passam por um ensaio de uma redenção ali, ou pelo menos você entende o que está acontecendo, de onde vem aquelas coisas. Isso acontece com o Draco, isso acontece com o resto da família Malfoy, isso acontece com o Regulus, isso acontece com o Snape. E mesmo quando a intenção nem é dar uma redenção, ou não tem nem essa oportunidade de redenção, às vezes a gente tem pelo menos uma narrativa que explica de alguma forma da onde veio e por que está ali aquele personagem. Que é o caso do Voldemort, acontece até mesmo com a Bellatrix, que a gente entende um pouco sobre a família dela e sobre o discurso que era reproduzido onde ela cresceu, mas isso não acontece com a Umbridge. Em nenhum momento a gente tem a oportunidade de entender da onde ela vem e de entender por que ela é aquela pessoa. E isso torna, portanto, ela a única figura vilanesca de toda a saga que não tem nenhum tipo de acerto de contas. Ela não tem nenhuma chance de falar por si mesma ou da gente ver o lado dela. Não que ver o lado dela fosse ajudar muito, mas assim, é curioso que não tenha essa oportunidade. Agora, depois que o Pottermore liberou a história dela, né, e que aí a gente descobre quem ela é, de onde ela vem, e a gente descobre que ela não é puro sangue, talvez surja aí a ideia que ela melhor representa, que é daquelas pessoas que fazem parte de um grupo oprimido e ainda assim reproduzem a opressão. Seja como uma forma de lidar com isso, seja porque nunca refletiram sobre aquilo, ou seja porque foram ensinados a acreditar naquilo, né? Já que a gente vive numa sociedade que é estruturalmente problemática, é uma coisa sistêmica, né? A gente reproduz as coisas que a gente vê acontecendo ao nosso redor, e não é porque a gente é ruim que a gente fala certas coisas, e sim porque a gente aprende aquilo e aquilo fica grudado na gente de uma forma complicada até de tirar. E é muito curioso como que existem grupos oprimidos que reproduzem esse tipo de opressão, e a Umbridge, para mim, é uma representação muito interessante disso, quando a gente vê que ela não é puro sangue, ainda assim ela tem todo esse discurso de pureza de sangue, e ela faz questão de se mostrar como puro sangue e de se garantir como puro sangue, como de uma família nobre. E esse horror que ela tem de mestiços, de famílias trouxas, de famílias que têm trouxas e bruxas, isso não
difere em quase nada de homossexuais, por exemplo, que reproduzem discurso homofóbico, classificando certos tipos de gay como menos digno, ou de mulheres que reproduzem machismo e acreditam que certos tipos de mulher são menos dignas e se diferenciam como não sendo parte daquele grupo de mulheres porque são melhores ou porque certos tipos de mulher são piores e menos dignas. Então essa separação, né, essa divisão entre eu sou assim, as outras são daquele jeito, ou no caso de homossexuais, eu sou assim, os outros são daquele jeito, essa divisão é muito representativa de como a gente reproduz a opressão que a gente mesmo sofre, né? Então quando você vê uma mulher falando coisas machistas, não é porque uma mulher é machista, é porque ela está simplesmente reproduzindo o que ela foi ensinada a vida inteira, que é o discurso correto. E assim, é difícil de desconstruir isso, né? É um trabalho de anos e anos e anos, e de uma vida inteira, na verdade. E isso ocorre com qualquer grupo oprimido. Como eu disse, a Umbridge definitivamente não é uma boa pessoa, ela tem traços terríveis na personalidade dela, ela tomou ações terríveis, ela é uma pessoa bem detestável, mas ela é uma personagem muito interessante e me surpreende que a gente fale tão pouco sobre ela. Principalmente quando ela é uma representação tão boa e tão bem feita de todas essas questões que eu falei e também de como que, às vezes, o perigo, a violência e a agressão, elas vão vir de um lado que você não espera. E nem sempre as violências vão vir daquelas pessoas que parecem ser agressivas. Muitas vezes, inclusive, elas vão vir das pessoas que parecem mais solícitas e mais doces e mais carinhosas e carismáticas e que estão prontas para ouvir, para ajudar, e aí é delas que vai vir a porrada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, inclusive talvez esse seja o primeiro vídeo do quadro A Vida e as Mentiras de, que de fato tem a ver com a vida e as mentiras, né? Porque ela contou muitas mentiras. Deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês sobre a Umbridge e me conta se você é um ser único ou se você conhece um ser único no fandom que gosta da Umbridge, e me conta por quê, né? Eu quero muito entender por que gostar dela, porque de fato não dá, né? Eu acho bem complicado. Eu vejo vocês então na terça-feira com o terceiro vídeo do mês de apreciação de Severus Snape e na quinta-feira com mais um vídeo que não é relacionado a ele e Finita Encantatem.